Oi, gente. Estamos aí para mais uma aulinha, dessa vez a aula número 6, que vai falar sobre política demográfica e ocupação do território no Brasil. Então, temos aí dois conteúdos distintos. O primeiro é política demográfica, que trata a respeito das políticas que podem influenciar os nascimentos, com o intuito de aumentar as taxas de natalidade, ou o contrário, que visam restringir, dificultar os nascimentos para justamente diminuir os índices de natalidade. E na segunda parte da aula, as políticas de ocupação do território, que são aquelas políticas que visam incentivar movimentos migratórios para ocupar determinadas porções do território. A gente vai ver quais foram essas políticas de ocupação ao longo da história do Brasil. Então vamos começar, gente, falando aí dessas políticas de políticas demográficas. As políticas demográficas surgem na tentativa dos diferentes países regularem o crescimento de sua população e, sendo assim, minimizar muitos dos problemas de origem demográfica que atualmente enfrentam. Então, elas podem ser classificadas em políticas natalistas, que são aquelas que estimulam a natalidade, e as políticas antinatalistas, que tentam combater a explosão demográfica, portanto, reduzir os índices de natalidade. Vamos entender como que é especificamente cada uma dessas políticas aí. As políticas antinatalistas. Estas são praticadas por países em desenvolvimento e visam pôr em prática um conjunto de medidas que reduzam os valores de natalidade, que, portanto, combatam a explosão demográfica. Elas podem ser classificadas em políticas informativas ou também chamadas de políticas de incentivo. Por exemplo, aquelas campanhas de informação sobre planejamento familiar, divulgação e distribuição de contraceptivos, apelos aos casamentos mais tardios e benefícios aos casais que tenham apenas um ou dois filhos. E também elas podem ser repressivas ou chamadas de punitivas, que é quando uma política, que é aquela política que cria dificuldade na aquisição de bens essenciais para casais que tenham mais do que um determinado número de filhos e também aquelas práticas de campanhas de esterilização. A gente vai falar um pouco disso daqui a pouquinho. Aqui temos o exemplo de uma dessas campanhas informativas ou de incentivo. Retire aqui sua camisinha grátis. Deixe a camisinha entrar na festa. É uma campanha do governo federal que visava incentivar a população a usar camisinha para, dessa maneira, reduzir os índices de natalidade. É uma campanha, portanto, de informação e de incentivo. Outra campanha do mesmo perfil. Sem camisinha não rola. Leve a vida no bom sentido, previna-se. Então é uma campanha de um governo estadual incentivando a população, os seus cidadãos, a usarem camisinha. E aqui temos uma campanha considerada restritiva ou então punitiva, inclusive a mais famosa delas, que era a política do filho único na China. A China, a partir de 1979, adotou uma política que proibia que casais pudessem ter mais de um filho. Claro que haviam exceções, por exemplo, as 55 minorias étnicas que vivem no território chinês não precisavam respeitar essa política. E casais das zonas rurais também eram isentos dessa política. A partir de 2013, essa política sofreu uma alteração e passou a permitir que pessoas que fossem filhos únicos também pudessem ter mais de um filho. A partir de 2015, essa política sofreu uma profunda transformação e, desde então, os chineses permitem que sua população possa ter até dois filhos. Então, a política da China, que durante muito tempo foi conhecida como política do filho único, hoje não é mais política do filho único, sim política dos dois filhos. Passou por uma transformação em outubro de 2015. Agora temos o exemplo de uma outra política repressiva. Nesse caso, trata-se da esterilização forçada realizada pelo governo do Peru durante a ditadura de Alberto Fujimori nos anos 90, quando o governo realizou 314 mil esterilizações forçadas, principalmente de mulheres indígenas. Esse episódio ficou conhecido como uma grande política de repressão à natalidade e também de eugenismo,
porque visava extinguir a parcela indígena da população no Peru. Agora, gente, vamos falar sobre as políticas natalistas. Diferente das antinatalistas, essas vão promover a natalidade. Portanto, elas vão ser adotadas por países desenvolvidos. Contemplam as seguintes medidas: benefícios fiscais e redução de impostos para as famílias numerosas, prêmios monetários e compensações financeiras para quem decide ter filho, alargamento da licença maternidade e paternidade, creches com horários ajustados aos dos pais. Tudo isso a política natalista justamente para incentivar que as pessoas possam ter mais filhos, porque os países que começam a adotar essa política são aqueles países com pirâmides envelhecidas. Então, isso vai prejudicar a população economicamente ativa e atingir a economia. Como uma maneira de solucionar esse problema econômico, eles resolvem incentivar as taxas de natalidade e também a migração, né? Mas aqui estamos falando da taxa de natalidade, para justamente engordar a sua parcela economicamente ativa. Alguns exemplos. Bolsa Bebê em Portugal paga até 15 mil reais para incentivar natalidade. Olha só que diferente, né? A gente viu ali alguns países anteriores que restringiam a natalidade, enquanto tem outros que pagam grandes quantidades mensais para que as pessoas possam ter filhos. Como que é complexa a realidade no planeta, né? Outro exemplo, Bolsa Filho e licença paternidade. Na Alemanha, o governo oferece uma série de benefícios financeiros para impulsionar a natalidade. Mães e pais têm direito a dividir período de licença e ainda recebem valor mensal para cobrir gastos com filhos. Aí fica fácil ter filho, né? E eu trouxe aqui o exemplo da China, que nós vimos que ao longo das últimas décadas, a partir do final dos anos 70, ela foi um grande exemplo de país que adotava uma política repressiva, uma política punitiva com relação à natalidade, enquanto que nesses últimos anos a tendência é que a China passe a adotar uma política de incentivo à natalidade, justamente porque essas décadas e décadas adotando políticas de restrição vão impactar na sua parcela economicamente ativa. Então, como uma maneira de resolver esse problema antes que ele aflore, a China está pensando em incentivar suas populações a terem mais de um filho, no caso, dois. Nem mais do que isso e nem menos. Se tiver menos do que um filho, vai sobrecarregar a população economicamente ativa. Agora, gente, vamos falar sobre as políticas de ocupação do território no Brasil, que são as políticas adotadas pelo Estado a fim de incentivar movimentos de migração para ocupar determinadas regiões. Vamos começar falando sobre a mais famosa delas, que foi a Marcha para o Oeste Brasileiro. Esse movimento migratório ocorreu ao longo da década de 30 e 40, durante o período da Era Vargas, e foi uma campanha de integração do território brasileiro para promover a ocupação do Planalto Central e também da região amazônica, durante essa época pouquíssimamente povoada pela civilização. Então, o Vargas, ao longo do final da década de 30, vai realizar a adoção dessa grande marcha para o oeste e incentivar que as pessoas vão para essa região ocupar e estabelecer cidades. Ele fez um pronunciamento na rádio em 1937, onde ele estabeleceu esse propósito. Eu vou ler para vocês aqui um pedacinho do discurso que ele fez lá na rádio. Lembrando que hoje em dia os nossos governantes não falam mais pela rádio, né? Eles falam pelo Twitter e tal, essas outras novos meios de comunicação. A civilização brasileira, à mercê dos fatores geográficos, estendeu-se no sentido da longitude, ocupando o vasto litoral, onde se localizaram os centros principais de atividade, riqueza e vida. Mais do que uma simples imagem, é uma realidade urgente e necessária galgar a montanha, transpor os planaltos e expandir-nos no sentido das latitudes. Retomando a trilha dos pioneiros que plantaram no coração do continente, em vigorosa e épica arrancada, os marcos das fronteiras territoriais. Precisamos de novo suprimir obstáculos, encurtar distâncias, abrir caminhos e estender fronteiras econômicas, consolidando definitivamente os alicerces da nação. O verdadeiro sentido de brasilidade é a marcha para o oeste. No século XVIII, de lá jorrou o caudal de ouro que transbordou na Europa e fez da América
o continente de cobiças e tentativas aventurosas. E lá teremos de ir buscar, dos vales férteis e vastos, o produto das culturas variadas e fartas, das entranhas da terra, o metal com que forjar os instrumentos de nossa defesa e do nosso progresso industrial. Então foi assim que o Vargas conclamou a população brasileira a realizar um movimento de migração para ocupar essa região do Planalto Central e também do norte do Brasil. Falando aí que, à mercê dos fatores geográficos e dos ciclos econômicos da história do Brasil, a população brasileira manteve-se restrita à costa do Brasil, às regiões litorâneas. Ainda hoje continua assim, né? Mas durante os anos 30, essa situação era muito mais aprofundada. Então foi tendo em vista ocupar o restante do país e também espalhar a população ao longo do território, que o Marcha conclamou a população em um discurso na rádio para ir para essa região do Planalto Central e começou a fundar cidades. Inclusive colocavam cartazes nas ruas para convencer a população a migrar para lá. Olha só um cartaz aqui, ó, e convidava as pessoas para ir para Goiás, nova capital de Goiás. Enriqueça 4 vezes mais, adquirindo lotes na nova capital. Então, viu só? Falávamos que um dos fatores de atração dos movimentos migratórios é justamente o fator econômico. Então, olha aí um argumento econômico para motivar as pessoas a irem para lá. Vá para Goiás e você vai enriquecer 4 vezes mais. Acha que alguém é bobo de não ir para Goiás e ficar 4 vezes rico? 4 vezes mais rico? Pois é, né? Aqui temos uma foto de Getúlio Vargas e os irmãos Vilas Boas, pessoas que ganharam importância fundamental nesse período, justamente em função da sua defesa pelo direito dos indígenas. Os irmãos Vilas Boas foram voluntários que serviram ao exército para irem para essa região do Planalto Central e construir a infraestrutura necessária para abrigar os primeiros migrantes. Na primeira chegada nessa região, eles repararam que essa região não era um vazio demográfico, e sim habitada por outras culturas, as culturas tradicionais, os indígenas. Então eles começaram a se movimentar, dialogar com o governo para criar instrumentos que pudessem defender essas populações que habitavam lá. Então eles vão ser fundamentais na criação da FUNAI, a Fundação de Defesa do Índio, lá na década de 30 e 40. Outro movimento importante de ocupação do território brasileiro foi a construção de Brasília, que ocorreu em 4 anos, entre 1956 e 1960. Devido a fatores econômicos históricos, naquele período a população brasileira concentrava-se na faixa litorânea, então o interior do país era pouco povoado e economicamente esquecido. Portanto, a transferência da capital do interior, da capital para o interior ia forçar o deslocamento de um grande contingente populacional e também obrigaria a abertura de rodovias que interligariam as diversas regiões do território à nova capital, que estaria justamente no meio do território. Sendo assim, ocorreria uma maior integração econômica. Esse era o objetivo da construção de Brasília: intensificar a integração territorial e também incentivar a ocupação do Planalto Central, coisa que já havia sido alimentada ao longo da década de 30 durante a Marcha para o Oeste. Outro fator importante é o fator militar. O contexto de construção de Brasília estava pouco distante do final da Segunda Guerra Mundial, então ainda era comum aquela preocupação com os conflitos internacionais. Sendo assim, uma das ideias de transferir a capital do Brasil para o interior do continente era justamente protegê-la, porque se ocorresse um ataque aéreo, qualquer avião que pudesse tentar atacar Brasília levaria horas e horas para atingi-la. Sendo assim, o exército brasileiro e a aeronáutica teriam tempo suficiente para derrubar a aeronave antes dela destruir a nossa capital e destruir os nossos centros de comando. Aqui temos uma imagem de Juscelino Kubitschek visitando o terreno que abrigaria a nova capital do Brasil, lá na região do Planalto Central, em Goiás, né? Depois da construção de Brasília, outra política de ocupação do território brasileiro importante foi a criação da Zona Franca de Manaus, que é uma área de livre comércio com incentivos fiscais especiais e foi criada em 1967 pelos militares, com o objetivo de formar um parque industrial e comercial para permitir justamente o desenvolvimento econômico da região norte da Amazônia.
Então, os militares criaram a Zona Franca de Manaus sob o lema integrar para não entregar, porque justamente naquele período eles consideravam a Amazônia um espaço inabitado, então era possível que ocorresse uma tentativa de anexação da Amazônia por outros países. Por isso que a gente deveria integrar essa região ao restante do nosso território. E nós integramos ela a partir do estabelecimento de uma zona industrial, a Zona Franca de Manaus, em 1967. E a partir da criação de uma Zona Franca, ocorreu uma explosão demográfica nessa região. Olha só, a população de Manaus aumentou em 1,6 milhão após a criação da Zona Franca. Em 1967, a população de Manaus era 175 mil. Em 2010, a população de Manaus pulou para 1,8 milhões de pessoas. Então, quer dizer que a política de ocupação do território, que foi a criação da Zona Franca, obteve resultado. Uma outra política de ocupação do território, essa mais recente, é a expansão da fronteira agrícola, que começa a acontecer a partir da década de 70, com incentivo de política pública e construções de rodovias nessa região do Planalto Central e do norte do Brasil. Portanto, durante esse período ocorre um intenso processo de migração, principalmente de sulistas, em direção ao centro-oeste e à Amazônia brasileira. É nessa zona que vão se registrar os maiores casos de desmatamento ilegal e também de conflitos envolvendo a posse e o uso da terra. Essa região aí de expansão da fronteira agrícola ou de domínio do agronegócio. Isso é muito representado nesse mapa que mostra a expansão da área cultivável de soja no Brasil. Até a década de 70, a soja era apenas produzida na região sul. A partir da década de 70, ela passa a ser reproduzida em toda essa região do Planalto Central, que é a área de ocorrência do Cerrado, em função justamente das técnicas de correção do solo realizadas pelas pesquisas da Embrapa. Até anteriormente à década de 70, era muito difícil se produzir nessa região porque o Cerrado apresentava um solo muito pobre. Então, a Revolução Verde, as consequências dela na agricultura, que vão possibilitar a expansão da fronteira agrícola, que é um dos últimos movimentos migratórios ou políticas de ocupação da história do Brasil. Aqui temos um outro mapa que mostra justamente isso, né? Um mapa com os municípios que mais produzem soja no Brasil. Para a década de 70, a maior parte deles estavam aqui na região sul. Para o início dos anos 2000, boa parte deles estão aqui na região do Planalto Central, né? Principalmente aqui no bioma do Cerrado. Temos uma imagem que mostra um pouco desse processo, que é uma imagem aérea do Google, onde ele mostra a fronteira do Brasil com a Bolívia, lá nos estados do Mato Grosso. Então, olha só, gente, toda essa região do Mato Grosso foi completamente dominada pela expansão da agricultura. Sobrou só o lado de lá da Bolívia. Aquela região da Bolívia não foi desmatada para o estabelecimento de soja e de pecuária, porque não é Brasil. Se essa região pertencesse ao Brasil, teria ocorrido o desmatamento. Só não foi porque é outro país e lá impera outra legislação, né? Então, mas olha só, há muito tempo toda essa região aqui era completamente coberta por uma vegetação que principalmente a vegetação da Amazônia, né, que foi devastada para o estabelecimento de atividades agrícolas e pecuárias. Aí teríamos as próximas questões aí desse módulo, mas isso a gente resolve no vídeo específico de resolução de questão. Então, gente, o nosso conteúdo de hoje era esse, políticas natalistas e políticas de ocupação no território. Acredito que tenhamos dado conta e nos vemos nos próximos vídeos. Abraço, gente, se cuidem.